Noite a todos. Bem-vindos à Casa do Médico de Campinas, a nossa Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Agradeço a presença de vocês nessa segunda-feira e estamos aqui para falar de um tema relevante, que é a doença pneumocócica e a sua prevenção através da imunização. Sabemos que nós temos várias vacinas e agora, ah, provavelmente na próxima semana ou na outra, nós teremos um novo imunizante para fazer parte do nosso portfólio de vacinas que poderão ser muito importante para a imunização de crianças, idosos, de pessoas com necessidades especiais, como os imunodeprimidos. Nós estamos aqui com o Dr. Antônio Condino Neto também, e nós dividiremos a nossa apresentação. Eu farei uma apresentação inicial e depois eu passarei a palavra para o Dr. Condino. Agradeço à Sociedade de Medicina e Cirurgia por nos acolher, ao Guilherme, que é o nosso assistente aqui de informática. Ele estará responsável por qualquer dificuldade que vocês tiverem. Vocês podem mandar mensagem para ele no YouTube ou no Q&A. E também as perguntas vocês podem enviar através do chat. Nós teremos certificado de participação, então o Guilherme enviará o link para vocês durante a apresentação e vocês preencham o link, por favor, para poderem receber o certificado. Eu vou iniciar minha apresentação, então, falando um pouco sobre o pneumococo e a sua epidemiologia. Então, esse é o Streptococcus pneumoniae, né? Que é o pneumococo, e a gente vê aí que ele é responsável pela doença pneumocócica. É a causa principal de pneumonia bacteriana, tá? Então, lembramos que não são todas as pneumonias que são causadas pelo pneumococo, apesar do nome ser semelhante. Causa também meningite e bacteremia. Ele é formado por uma camada externa que tem um polissacáride. Polissacáride, como vocês podem ver no nome, sacáride vem de açúcar. E depois a gente vai ver com o Condino, com o Dr. Condino, ele vai nos explicar que um sacáride é uma substância que é pouco imunogênica. Então, as vacinas que foram desenvolvidas a partir dessa cápsula, elas precisam de uma tecnologia especial. Essa cápsula do pneumococo, ela define qual sorotipo que ele pertence, porque nós temos mais de 100 sorotipos de pneumococo. Nem todos eles são patogênicos, assim, são muito, causam doença invasiva. Normalmente, eles são carreados na orofaringe e o fator de virulência dessa bactéria é determinado pela sua cápsula, tá? E o alvo da vacina, então, descobriu-se, né, que seria, então, essa cápsula do pneumococo. Bom, que doença, então, que ele causa? Nós falamos das pneumonias, né? Mas o problema principal causado pelo pneumococo é a doença pneumocócica invasiva, que tem uma alta mortalidade. Então, a taxa de mortalidade elevada é cerca de 20%, mas em crianças, adultos e idosos, essa mortalidade costuma ser mais alta. Em países em desenvolvimento, principalmente nos países que tem o IDH muito baixo, essa mortalidade pode chegar a 50% nos casos de meningite, com risco significativo de sequelas. Entre as sequelas, a gente cita, então, a perda auditiva, paralisia cerebral, retardo mental, alteração motora, síndromes convulsivas, por exemplo, causando uma sobrecarga, né, para o sistema de saúde, sobrecarga humano, inclusive. E para uma doença tão brava assim, a gente precisava desenvolver vacinas. Como eu falei no primeiro slide, o pneumococo, ao decorrer dos anos, inicialmente era muito sensível à penicilina, e com o uso de antibióticos repetidamente, ele foi se tornando resistente à penicilina e outros antimicrobianos. Então, a vacina, ela é uma arma eficaz para combater a doença pneumocócica.
Nos anos 80, em 1983, foi apresentada a vacina pneumocócica 23 valente. Essa vacina, ela é feita com a cápsula de 23, ela é produzida a partir de cápsulas de 23 pneumococos diferentes, né? Considerados os mais potencialmente causadores de doença invasiva, e porém ele é feito só do polissacarídeo, né? Exclusivamente. Ah, Quando você faz uma vacina para qualquer doença, você tem que ter anticorpos, tá? Em número suficiente. Mas não basta ter anticorpos, esses anticorpos precisam funcionar e matar a bactéria. Então, no caso do pneumococo, é importante que ele provoque a opsonização do pneumococo, dessa bactéria. E não só isso, mas também eles têm que ser duradouros. E essa vacina pneumocócica 23 valente, nós percebemos então que ela cumpria a sua função por um curto espaço de tempo, mas depois ela não eliminava o estado de portador e ela não tinha imunidade duradoura. Isso depois eu passo para o Condino, que ele vai explicar melhor para vocês. A partir dessa vacina, nos anos 2000, foi desenvolvida uma vacina conjugada 7 valente, que depois, em 2010, por volta da segunda metade entre 2005 e 2010, desenvolveu-se duas vacinas que foram conjugadas a uma proteína. Quando você conjuga, então, a cápsula, essa cápsula polissacáride com uma proteína, você tem uma imunidade duradoura, você consegue eliminar o estado de portador e você tem uma uma imunização mais robusta. Então, inicialmente, a vacina Pneumo 13, que foi derivada da vacina Pneumo 7 valente, ela é conjugada com uma toxoide, um derivado do toxoide difterico, que chama proteína CRM 197, e ao mesmo tempo nós tivemos o desenvolvimento da vacina 10 valente, que ela é conjugada com também um toxoide difterico. Dois sorotipos são conjugados com toxoide difterico, 8 com toxoide tetânico, e ela contém também parte do hemófilos influenza não tipável. Isso nós tivemos essas vacinas até no Brasil, até o ano passado, tínhamos apenas essas vacinas disponíveis, e a partir de 2023, no nosso país, foram licenciadas duas novas vacinas, que é a pneumocócica 20 valente, que foi incluída na plataforma da 13 valente mais 8 sorotipos, 7 sorotipos, e a pneumocócica 15 valente, também do laboratório Merck Sharp Dome, que incluiu, tem os mesmos sorotipos da 13 valente, com a inclusão de mais dois sorotipos. Ambas têm a proteína CRM 197, e nós temos uma vacina indiana, que não está disponível no nosso país. Ela tem os mesmos sorotipos, que ela é 10 valente, ela tem os mesmos sorotipos da 10 valente, que é utilizada no nosso país, com a substituição do 16 pelo 19A, que é um sorotipo de muita relevância que nós vamos explicar mais tarde. Então, nós tivemos então a inclusão da Pneumo 10 no nosso Programa Nacional de Imunizações e funcionou bastante, tá? Como nós vamos ver então. Numa revisão sistemática que incluiu 6 países da América Latina e Caribe, a eficácia das vacinas pneumocócicas conjugadas contra hospitalização variou de 7,4% a 20,6% para a pneumonia clínica, 8,8% a 37,8% para a pneumonia confirmada por radiografia, 13,3% a 87,7% para meningite, e, o mais importante, 56% a 83% para hospitalização para doença pneumocócica invasiva. Então, esse dado é mais importante. A gente vê que nós temos um intervalo de confiança muito grande nessa revisão, porém, a gente tem que considerar os índices de desenvolvimento, IDH de cada país que foi avaliado,
as coberturas vacinais, etc. Mas as vacinas pneumocócicas conjugadas na introdução dos programas nacionais de imunização teve uma importância relevante para evitar a doença e morte. Muito bem, então foi introduzida em 2010 a Pneumo 10 no nosso PNI, porém desde 2014 nós tivemos um fenômeno que a gente chama de replacement, ou seja, o sorotipo 19A foi se tornando relevante e ele tem sido o principal sorotipo em todas as idades e foi responsável por 28 a 44% de todas as doenças invasivas em crianças menores de 5 anos. Bom, vamos lembrar, então, também que o pneumococo é o principal agente responsável por todas as meningites no Brasil, tá? Meningite bacteriana, não viral. Lembrando bem que as meningites virais são as mais prevalentes, mas com maior gravidade são as meningites bacterianas. Então, em 2022, nós tivemos os casos, 22%, 27% dos casos de meningite bacteriana, o responsável foi Streptococcus pneumoniae, com uma letalidade alta, tá? Principalmente nos extremos das idades, tá? E a gente vê aqui que em menores de 1 ano de idade, essa letalidade foi de 39,9%. Então, o que tínhamos no Brasil até 2023, a Pneumo 7, que não temos mais, Pneumo 10, Pneumo 13, né? E aí, nós tivemos agora, então, a inclusão de duas vacinas baseadas nos mesmos sorotipos presentes na Pneumo 13, a pneumococo 15 valente, que tem os mesmos sorotipos, né, da Pneumo 13, lembrando que a Pneumo 13 tem os mesmos sorotipos da Pneumo 10 valente, com a inclusão do 3, do 6A e 19A, e a Pneumo 15 foi incluída o 23F e 33F. E a Pneumo 20 tem os mesmos sorotipos da 15, com a inclusão de mais 5 sorotipos que são exclusivos da Pneumo 20. Tá? Então, nós vemos aqui que antes de 2010, né, o o sorotipo 19A ele era muito pouco prevalente e ele se tornou muito prevalente, principalmente nos menores de 5 anos, com a curva ascendente a partir de 2014, tá? Ele saiu de 3,5% da era pré-pneumo 10 e passou para 39% entre 2019 e 2022. E o sorotipo 3, que também é contido, né, nas vacinas pneumocócicas conjugadas 13, 15 e 20, ele saltou de uma era antes de 2010, de 3,2% para 10,2% em 2021. Tá? Esses são dados, né, de sorotipos em menores de 5 anos, tá? Então, a gente vê aqui, embaixo tem a data de 2010, né, circulado em vermelho, e em verde nós vemos todos os sorotipos na era pré, ah, pré-vacinação. Em verde são os sorotipos que estão contidos na pneumo 10 valente, tá? Então, a gente vê que eles eram muito prevalentes, né? Principalmente o sorotipo 1, 4, o 6B e o 14. Eles eram os grandes causadores de doença pneumocócica invasiva, principalmente em menores de 5 anos. Com a introdução da vacina Pneumo 10, nós vemos assim, o verde foi diminuindo progressivamente, então a gente vê aqui que praticamente a gente não encontra mais os sorotipos contidos na vacina Pneumo 10 causando doença pneumocócica invasiva. Então, por isso, assim, a vacinação e mantendo uma alta taxa de imunização, você consegue manter esses dados e manter essa população livre desses sorotipos, tá?
Aqui em marronzinho, né, em ocre, nós vemos o sorotipo 3, que tinha pouca relevância, e a partir de 2010 a gente vê que ele vem assumindo, então, maior relevância, como eu falei, em torno de 10 a 12% dos casos de doença pneumocócica invasiva. O sorotipo 19A em vermelho, então nós vemos que ele antes da pneumo 10 ele tinha pouca, né? Era bem pouco, e ele foi aumentando agora com bastante importância nos últimos anos. Em roxo, tá? Em roxo são o 23F e o 33F, que são os sorotipos adicionais da pneumo 15 valente, que provocam um acréscimo na proteção em torno de 2,5% nos, esse é dado mediano dos últimos anos. E a pneumocócica 20 valente é em amarelo, que causaria um acréscimo, tá? Em menores de 5 anos de proteção em torno de 11,9% dos sorotipos, que poderiam ser preveníveis por vacina. Então, esses são os dados do Cireva de 2023. Então, nós vemos em verde os sorotipos que são comuns, na 13, na 15 e na 20. Então, o sorotipo 3, o sorotipo 6A, o 19A, mais o da 15, além do 23F e o 33F. Em vermelho, né, nós vemos os sorotipos que são exclusivos da 20 valente. E a gente vê aqui nessa coluna que eles não têm muita relevância nos menores de 5 anos, mas em adultos e idosos eles são bem importantes causadores de doença invasiva. E aqui em laranja a gente vê o 6C, que é um sorotipo que não está contido em nenhuma vacina que nós temos atualmente, porém em países que usam já a 13 valente, que contém o 6A, tem-se visto que o 6A pode causar, né, provocar proteção cruzada com o 6C, tá? Então, a gente vê aqui no último círculo o 19A, que é o mais importante realmente em termos de doença, epidemiologicamente, em termos de doença pneumocócica invasiva. A nossa cobertura vacinal, tá? Tem melhorado. A gente tem visto, então, que a gente teve, né, já 90% de cobertura antes de 2016. Depois nós caímos para 70%, 75%. Na época da pandemia, chegamos aos tristes 50 e poucos por cento. E no último ano, a Pneumo 10, né, ela esteve, tivemos um aumento devido a esforços, do Ministério da Saúde para retomar as coberturas vacinais. Então, a Pneumo 10 ela é presente, né, disponível no PNI até 5 anos de idade. Eu lembro que ela é licenciada, inclusive, até 5 anos de idade. Nós temos a Pneumo 13 também disponível, né, no Sistema Público de Saúde, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, para quem tem condições especiais. Temos a Pneumo 23 também disponível para maiores de 2 anos em condições especiais. Eu lembro que a Pneumo 23, ela só pode ser utilizada em maiores de 2 anos de idade. Antes disso, menores de 2 anos de idade respondem muito mal a essa vacina, tá? Por isso que ela é recomendada apenas acima de 2 anos de idade. Então, as indicações de pneumococo 13 valente nos CRIs, né? É importante a gente citar isso, porque muitas vezes a gente está diante do paciente e a gente esquece de encaminhar para o CRI. Aquele paciente que não teria condições de fazer uma proteção na rede particular, mas ele tem disponível nos CRIs as vacinas pneumocócicas. Então, é importante nós ficarmos atentos para poder encaminhar, porque às vezes o que falta mesmo é falta de encaminhamento e de prescrição. São pessoas vivendo com HIV/AIDS, pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica, transplantados de órgãos sólidos, transplantados de célula-tronco hematopoéticas, asplenia anatômica ou funcional, para erros inatos da imunidade, fístula licórica e derivação ventrículo-peritoneal e os portadores de fibrose cística.
sempre que se inicia no CRIS a pneumo 13, 2 meses depois se completa o esquema com uma pneumocócica 23 valente e 5 anos depois se faz um outro reforço com outra pneumocócica 23 valente. Isso a gente chama de esquema sequencial. E nós temos as indicações de pneumo 23 valente nos CRIs, né? Que é, além daqueles que eu já falei, que tem condições, que vão tomar a pneumo 13 no CRI, mas para algumas condições que ela é exclusiva. Então, para crianças acima de 2 anos até 59 meses de idade, sempre seguida de uma pneumo 10 valente, e ou crianças acima de 5 anos, adolescentes e adultos portadores de imunodeficiência devido à imunodepressão terapêutica, implante coclear, nefropatia crônica, hemodiálise, síndrome nefrótica, pneumopatia crônica, exceto asma intermitente ou persistente leve, asma persistente, moderada ou grave, cardiopatia crônica, hepatopatia crônica, doenças neurológicas crônicas, trissomia, diabetes e doenças de depósito. A novidade que nós temos para adultos, mas ainda não disponível no Brasil, é uma vacina que se chama Pneumo 21, já está sendo utilizada nos Estados Unidos, ela chama V116, ela é liberada apenas para maiores de 18 anos e ela inclui 8 sorotipos únicos, que não tem nem na 13, nem na 15, nem na 20, e epidemiologicamente falando, nos Estados Unidos, o CDC acredita que aproximadamente 83% das doenças pneumocócicas invasivas em adultos acima de 65 anos seriam cobertos por esses sorotipos. E no Brasil, esse dado para maiores de 60 anos seria em torno de 65%. Aqui só falando que a pneumocócica 20 valente, os sorotipos adicionais, então, são importantes para a doença pneumocócica invasiva, meningite, otite média, alta mortalidade, resistência a antibiótico e contenção de surtos. E a gente tem uma pedra no sapato, que é o pneumococo, o sorotipo 3, tá? Que mesmo em países onde foi introduzida a pneumo 13, ele continua sendo, tem sua relevância, tá? Mesmo depois da introdução da pneumo 13, não houve uma diminuição, das doenças invasivas por esse sorotipo. Então, isso é um desafio, né? Que é como os pneumococos podem enganar o sistema imunológico. Então, ele apresenta algumas capacidades, algumas peculiaridades biológicas que são, ele é mais encapsulado que outros sorotipos, ele tende a formar colônias mucoides, e essas características contribuem para a sua virulência. Ele é muito causador de doenças pneumocócicas invasivas e pneumonias necrotizantes. E essas características o protegem da fagocitose e impedem a sua opsonização, ou seja, ele não se deixa morrer. E aí faço um desafio para o doutor Antônio Condino Neto, que está aqui ao meu lado. Doutor Antônio Condino é pediatra, imunologista, ele é nosso presidente aqui do Departamento Científico da Sociedade de Medicina e Cirurgia, presidente do Departamento de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e esse desafio é: doutor Antônio Condino, maior cobertura em número de anticorpos ou maior imunogenicidade? Eu passo a palavra para você. Muito obrigado, doutora Silvia. Eu diria que maior cobertura vacinal Maior número de anticorpos ou ou maior imunogenicidade? depende do sistema imune do hospedeiro. E sobre isso nós vamos conversar em seguida. Muito bem. Então, já temos a apresentação? Ok. Ah, a doutora Silvia abordou os dados epidemiológicos mais relevantes
e nós fechamos aqui a página dela com essa reflexão sobre o sorotipo 3 como um sorotipo que seria assim considerado dos mais virulentos e dos mais problemáticos do ponto de vista de resposta vacinal e do ponto de vista de tratamento. Veja, primeiro uma consideração um tanto filosófica. Ah, a imunologia, ela começou antes que a infectologia. E hoje nós vemos uma extensa discussão sobre vacinas e sobre medicamentos antibióticos, drogas antivirais. E eu, como imunologista, eu sinto muita falta de colocar o hospedeiro no centro dessa discussão, porque a gente fica discutindo imunogenosidade, cobertura vacinal e resposta anticórpica. Discutimos antibióticos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Discutimos virulência, né, de vírus, bactérias, e poucas vezes a gente fala sobre a, a capacidade do hospedeiro em enfrentar esses problemas. O maior exemplo que nós tivemos recente é a Covid. Então, dentro de um mesmo modelo de vírus, nós vimos pessoas que tiveram infecções assintomáticas e pessoas que sucumbiram à infecção. E isso trouxe à tona um conhecimento que nós imunologistas não tínhamos antes, que é a detecção de uma nova modalidade de imunodeficiência, que é uma autoimunidade, onde existem autoanticorpos que é, anulam o efeito de citocinas que regulam a resposta imune. Então, por exemplo, existe uma doença que existem anticorpos anti-interleucina 6, cuja evolução clínica é o paciente morrer de sepse por Staphylococcus aureus. Então, o problema não é estáfilo multiresistente e não um antibiótico de 50ª geração. É que a pessoa ela não consegue simplesmente reagir ao estafilococo. No caso do pneumococo, ele é uma bactéria encapsulada, ele se esconde dentro de uma armadura de açúcar, e o açúcar ele não é imunogênico. É esse a grande sacada. Então, meningococo, pneumococo, Haemophilus influenzae são modelos de bactérias encapsuladas. Quando nós queremos uma resposta do sistema imune para essas bactérias, aliás, resposta do sistema imune. O sistema imune só reage a proteínas. Proteína conjugada a lípide, proteína conjugada a açúcar, proteína conjugada a aptâmeros, qualquer outro elemento químico. Mas para o sistema imune responder alguma coisa, essa coisa tem que ser uma proteína ou estar ligada a uma proteína. Então, o sistema imune, ele não vai responder ao pneumococo pura e simplesmente, né? Então, ele vai se utilizar de anticorpos, alguns fatores de ligação, para poder ir lá, reconhecer o pneumococo e dar um jeito de eliminar essa bactéria. Então, eu quis fazer essa pequena introdução para quebrar o vício do raciocínio de achar que a infecção, que a gente vai resolver o problema de todas as infecções com vacina e antibiótico. Algumas vezes a gente nem com isso vai resolver, porque o sistema imune do hospedeiro não colabora. Então, vamos navegar um pouco nesses conceitos. Então, assim, as vacinas antipneumocócicas, elas são essenciais para prevenir as doenças graves, como pneumonia, a meningite, otite média, a meningite, né, causadas pelo pneumococo. E as vacinas que nós temos para comparar aqui no Brasil, as conjugadas são a P10, P13, P15, em breve a P20 e a P23, que nós já conhecemos muito bem. Ah, então, nessa tabela comparativa, nós temos a P10, que é uma vacina da GSK, a P13 da Pfizer, que é a chamada Prevenar 13, a P15 da Merck Sharp Dohme, que ela é conhecida como a Vaxnovance, é uma vacina nova que entrou no nosso mercado,
E a Pfizer está aí para lançar a Prevenar 20 e nós já temos há muito tempo a Merck Sharp Dome, a Pneumo 23, que é uma velha aliada nossa aí para a prevenção da doença pneumocócica. Então eu marquei nessa tabela os sorotipos que são diferentes para que vocês possam se situar. Vejam bem que a partir da P13 nós temos a inclusão do sorotipo 3, o 19A, o 6A, que são sorotipos problemáticos, pelo que a doutora Silvia apresentou. A P15 inclui esses sorotipos, assim como a futura P20 e também atualmente a P23. Mas lembrando que a P23 é uma vacina polissacarídica, ela não tem nenhuma conjugação e as pessoas só vão responder a esse tipo de vacina, vamos colocar assim, adultos, crianças maiores, né, de 2 anos de idade, de preferência pré-escolares, escolares, adolescentes e adultos jovens, com um sistema imune em pleno funcionamento. Pessoas debilitadas, idosos, crianças muito pequenas, pessoas que têm imunodeficiências primárias ou imunodeficiências secundárias, elas não vão responder a esse tipo de vacina. As vacinas conjugadas, elas oferecem vantagens como indução de memória imunológica, redução da colonização nasofaríngea, maior impacto na imunidade de rebanho. Então, ela amplia a cobertura sorotípica, respondendo às necessidades epidemiológicas. Então, se nós temos as vacinas conjugadas, o sistema imune vai reconhecer mais facilmente esse patógeno e, com isso, ele vai conseguir produzir uma resposta mais robusta e mais duradoura contra esses sorotipos de pneumococo, mas que eles também vão ter uma repercussão sobre a resposta geral do sistema imune. Ou seja, não vamos achar que ao dar uma vacina P13, P20, P15, que a gente só vai ter anticorpo contra esses sorotipos e que os outros sorotipos nunca vão responder a nada. Existe a chamada efeito de imunidade cruzada quando nós aplicamos essas vacinas. Portanto, elas vão ter sim algum grau de eficácia contra os outros sorotipos de pneumococo. Com relação à conjugação, bem, a tecnologia de conjugação, ela une os polissacarídeos capsulares de Streptococcus pneumoniae às proteínas carreadoras. É um processo crucial, né, para suscitar a resposta imunológica, especialmente para crianças até 2 anos de idade, que são assim um alvo preferencial do ponto de vista epidemiológico. Então, como é feito esse processo de conjugação? Então, nós extraímos os polissacarídeos, ou seja, os estreptococos eles são cultivados, os polissacarídeos são isolados e purificados, acontece uma ativação química com os aldeídos, eles são introduzidos para facilitar a ligação com as proteínas carreadoras. É feita essa ligação com proteína carreadora, portanto, daí ele torna-se imunogênico, e no processo de purificação e formulação, você remove esses resíduos químicos e segue para a formulação final. Então, no caso da 10 valente, a P10, o que é usado são toxoides tetânico e difitérico no processo de conjugação. A Prevenar 13 é o CRM 197, que é uma proteína da toxina difterica modificada. Na P15 é o mesmo toxoide difitérico, na futura P20 é o mesmo toxoide, o CRM 197, e a 23, lembrando, ela não é conjugada. Bom, então o processo de conjugação, ele é mais eficiente em induzir memória imunológica. Eu vou colocar para vocês, assim, considerem assim como um mantra. A memória imunológica, ela é duradoura, mas ela não é eterna. Não é eterna. Mesmo usando vacina conjugada, veja, por razões, né, pertinentes ao sistema imune da criança pequena, o sistema imune da criança pequena é imaturo, ele não tem o mesmo padrão de resposta do adulto.
Veja, nós temos que repetir vacinas para confirmar essa imunização. Além disso, tem o problema da interferência dos anticorpos maternos fetais. A mãe passa toda uma carga de anticorpos via placenta, e são anticorpos IgG, que interferem sim com a performance da vacina. Mas esses anticorpos, veja, a duração de uma IgG, ela vai perder o T6 dela, cada 4 semanas diminui 50%. Então, a carga de anticorpos que a criança nasce da mãe, no primeiro mês cai 50%, daí 50% de 50% é 25%, depois 50% de 25% é 12%. Quando chegar no quarto mês, praticamente acabou o anticorpo da mãe. Então, se a gente dá uma vacina, né, no segundo, no quarto e no sexto mês de vida, quando você chegar ali no segundo, realmente tinha um problema de anticorpos maternos interferindo. No quarto já não tem mais nada, quase nada. E no sexto não vai ter mesmo. Então, mesmo assim, nós estamos repetindo a dose da vacina. E por que que nós estamos repetindo? Porque a criança não tem imunocompetência. É isso que tem que ser dito, e é muito importante os colegas pediatras fixarem essa informação, né? Então, é uma combinação de dois fatores. Tá, vamos lá. A competência da criança não é a mesma do adulto. Ela vai ter uma imunidade duradoura, mas não é eterna. Tanto é que chega ali na idade escolar, nós temos que reforçar e confirmar essa imunização. Porque quando chegar ali na idade escolar, a criança tem um outro patamar de competência do sistema imune. E daí não vamos achar que vai chegar ali na idade escolar, que você reforçou, seja com uma conjugada, ou seja com a P23, que daí o sujeito está imunizado para todo sempre, amém, que os anticorpos dele vão durar para sempre. Não vai, não. Né? Tanto que não duram, que a gente recomenda imunizar pacientes adultos e idosos, que passaram por uma vida, tiveram infecções pneumocócicas várias vezes, eles desenvolveram anticorpos, mas isso dura um tempo, mas não é a vida inteira, né? Então, todo esse conceito sobre que a imunidade é eterna, vocês esqueçam dessa história. A imunidade é duradoura, mas ela não é eterna. Bem, Assim como a vida. assim como a vida e assim como a nossa memória, né? Então, até eu gosto sempre de traçar alguns paralelos entre sistema imune e sistema nervoso. A gente esquece das coisas, né? E assim tem uma razão de ser. Graças a Deus que a gente esquece, porque se a gente não esquecesse das coisas, a vida seria psicologicamente insuportável. É muito bom a gente esquecer das coisas. E é muito bom que o sistema imune também esqueça de coisas. Porque se o sistema imune lembrar o tempo todo de tudo, a gente morreria de uma doença inflamatória autoimune, incontrolável. O sistema imune é bom que ele esqueça das coisas, né? Então guardem isso, é meio que um mantra, é fisiológico esquecer. Bem, ah, a conjugação, ela converte os antígenos independentes de células T em antígenos dependentes, ou seja, polissacáride é T independente. Ele produz uma resposta anticórpica fugaz, não tão eficiente, ou seja, a vacina P23, ela vai produzir anticorpo, mas o nível de anticorpo, a quantidade é menor e dura menos tempo. Já um antígeno T dependente, quando tem a cooperação T e B, é outro patamar. Ele produz mais anticorpo e é mais duradouro, porque a célula T está sempre ali cooperando com a célula B. É esse o motivo, tá? Ou seja, a conjugação da vacina, na verdade, funciona recrutando células T para estar lembrando as células B o tempo todo que elas têm que fazer anticorpo. Quando entra lá um pneumococo, a célula T reconhece o anticorpo. E daí a célula T vai lá, chama a célula B e manda ela produzir anticorpo. É assim que funciona. E quando é célula B conexão direta, ela produz anticorpo naquela fase e depois meio que ela esquece, né? Proteção de populações vulneráveis, né? Então, crianças menores de 2 anos, elas não respondem a polissacarídeo livre, então elas precisam da vacina conjugada. E impacto na saúde pública, redução da colonização, o que é importante do ponto de vista de transmissão da doença. Bem, nós estamos num momento vibrante aqui na medicina do Brasil, que está para introduzir uma nova vacina, a P20. Valente, eu vou apresentar algum resumo para vocês do que
está sendo publicado, né, de uma publicação recente que eu listei ali. Então, esse estudo avaliou a eficácia e a segurança da P20, que visa ampliar a cobertura, a proteção, né, da Prevenar 13. Então, é um estudo de fase 3 randomizado, duplo cego, né, que comparou aí em torno de 1.000 crianças, PC20 versus PC13, em 4 doses, 2, 4, 6, 12, 15 meses, e foi feito a dosagem da IgG e a atividade aí opsonofagocítica para os 20 sorotipos. E também a comparação de efeitos adversos. Bem, é, o estudo revela que a P20, a PC20, ela não é inferior à P13, o que é uma boa notícia, né? Portanto, ao optar por esse tipo de vacina, a gente vai ter um padrão de cobertura igual ou melhor de proteção, e as respostas de memória, elas funcionam bem. Perfil de segurança, efeitos adversos parecidos com a Prevenar 13, ou seja, não há um problema de segurança com relação a essa vacina nessa fase do estudo, e ela demonstrou uma imunogenicidade robusta com perfil de segurança comparável à P13. Portanto, assim, o seu uso, ela pode ampliar a proteção contra os sorotipos que não estão na P13. Então, assim, é uma vantagem, ela funciona parecida com a Prevenar 13 em termos de eficácia e segurança, com a vantagem de incluir mais 7 sorotipos, tá? Ou seja, não existe nada contra a introdução dessa vacina. Eu acho que isso é, assim, muito importante dizer nessa fase que a gente vai começar a usar essa vacina, a gente entra já seguro que nós não estamos dando um produto problemático para os nossos pacientes. Mas como é que vai ficar o longo prazo disso? Olha, o longo prazo vem depois. Os estudos daí de vida real vão continuar, a gente vai acompanhando a literatura. Então, ano que vem, eu e a Silvia voltamos aqui e fazemos uma live para falar sobre os estudos de vida real dessa nova vacina que está sendo introduzida no Brasil. É, existe um estudo que foi publicado recentemente, é um estudo de imunorreatividade, efetividade entre P15 e a P20. Então, é um artigo que foi publicado aqui no Expert Review of Vaccines, e é um artigo que tem dado o que falar entre pediatras e infectologistas, com relação a comparar aí a eficácia específica por sorotipo das vacinas entre essa PC, a P15 e a P20, né, com relação à doença pneumocócica. O modelo que foi usado foi imunogenicidade para rever a eficácia vacinal. E foi feita uma modelagem baseada em dados de títulos de IgG específico por sorotipo, e o uso de dados clínicos de estudos da P7, 13, 15 e 20, e uma estimativa de concentração protetora de anticorpos para cada sorotipo, e uma simulação de Monte Carlo de 5.000 interações. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos colegas pediatras, esse estudo está dando muito o que falar, porque daqui a pouco eu já vou revelar, né, o que aconteceu. Uma coisa assim que surpreende, né, a favor da vacina P15 comparada com a P20, mas vocês entendam que aqui, olha, uma modelagem. Não é vida real. Isso aqui não é estudo de vida real. Então, o que esse estudo ele mostra uma potencial vantagem teórica, né, para a vacina P15, como nós vamos ver aqui em seguida, mas não é um estudo de vida real. Então, para o ano que vem, é um outro assunto que a gente vai trazer. Ou Como é que daqui dois, ficou? 3 anos, Dois, talvez. 3 anos, um ano é pouco, mas três, na verdade, estudo de vida real é 3, 5 anos, que a gente vai saber realmente qual é a eficácia e a segurança dessas vacinas, né, na vida real. Então, a eficácia prevista da P15 foi maior para 12 dos 13 sorotipos compartilhados com a P7 e a P13. E a da P20 foi comparável para metade dos sorotipos compartilhados. E diferenças notáveis na eficácia foram observadas para o sorotipo 3 e 6A. Lembra do 3 que a doutora Silvia falou? A 3 é um problema, né?
Eu não passei dos outros slides ali, tá parado, desculpa. Mas tudo bem, o principal vem agora, tá? É isso aqui, ó. Então, reparem que a- aqui no lado esquerdo, com a seta em verde, os resultados que favorecem a P20. À direita, na seta azul, são os resultados que favorecem a P15. Então, dentro dessa modelagem, considerando compilação de dados de estudos que foram publicados, né, e o modelo de Monte Carlo, então é previsto que a vacina P15 vá funcionar melhor na vida real, principalmente com relação ao sorotipo 3, que é um grande problema, né, do ponto de vista clínico. Então, assim, é um estudo muito interessante, realmente eu reconheço, tiro o chapéu, foi muito bem feito, mas não é dado de vida real. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quer dizer, na interpretação está aqui, a interpretação está correta, não tenho nenhuma ressalva com relação a isso, mas vamos observar nos próximos 3 a 5 anos se é isso mesmo, tá? Então, a P15 demonstrou ela maior imunogenicidade para os sorotipos prioritários, como o sorotipo 3, e a P20 expandiu a cobertura dos sorotipos. E as predições sugerem que a P15 pode ter maior impacto em saúde pública para determinados sorotipos. Então, está aqui, está feita a modelagem, vamos ver como é que funciona na vida real. Bom, então, em conclusão, o estudo destaca a importância de comparar essas duas vacinas e vamos ver o que que vai acontecer. Bem, agora para a gente poder fechar a nossa live, eu e a Silvia, a gente vai passar aqui para vocês as considerações da SBIM. Eu vou aqui compartilhar com você, Silvia, e aí eu acho que isso é importante você participar. Uhum. Veja se você consegue Sim. Aham. acompanhar a tela. Sim, eu lembro que essas considerações da SBIM ainda não estão publicadas. Elas foram gentilmente nos enviadas pelo Dr. Juarez Cunha, que é diretor da SBIM, ex-presidente da SBIM Nacional, e ele faz parte da comissão de elaboração dos calendários da SBIM. Então, isso ainda, a partir do momento que a Pneumo 20 for iniciada a comercialização dela, que esperamos que seja na próxima semana, parece que já vai chegar. A SBIM deverá publicar essa nota técnica, essas considerações de calendário, tá? Então, Condino, melhor Então você vamos falar. lá. Então, com relação às conjugadas, né? A SBIM, com o intuito de ampliar a proteção para os anticorpos adicionais, recomenda no esquema básico e no reforço, principalmente a P20, a P15 e, na impossibilidade, usar a 13. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: o que que a SBIM pensou aí? Qual que é o maior vilão? É o 19A ainda, Uhum. né? Nós temos a incerteza do 3, tá? Se é mais forte na 15 ou não, mas todos eles, né, todas as vacinas, 3 vacinas contêm o sorotipo Estão 3. contempladas. A gente Estão tem que lembrar contemplados, que a gente essa tem que lembrar discussão é teórica. teórica. Então, ela recomenda a 15 ou a 20, e convém lembrar também que às vezes nós temos falta de vacina. Então, quando faltar a 15 ou a 20, não vamos fazer a 13, não vamos deixar o nosso paciente desprotegido, tá? Não vamos esperar chegar, vai chegar daqui 3 meses a vacina, então aquele paciente vai ficar desprotegido? Não. Oriente seu paciente a fazer a vacina que está disponível. Eu lembro que esse calendário da SBIM, ele é um calendário que visa a proteção individual, né? Uhum. Então, o calendário proteção coletiva, é do calendário do PNI. Então, segue, Condino. Então, olha, independente da conjugada utilizada, continua valendo o esquema 3+1. Para as crianças até de 6 meses de idade, então, assim, no caso, o Programa Nacional Público, ele usa a conjugada 10, que é o esquema 2+1. Nos CRI, existe a possibilidade, de passar a P10, a terceira dose aos 6 meses, fazer o esquema 3+1, como, por exemplo, em imunodeprimidos, e existe a possibilidade de usar a P13. Então, isso é manual do CRI.
Para as crianças menores de 6 anos, com esquema completo ou incompleto da conjugada 10, elas vão se beneficiar preferencialmente com a P20 ou a P15, na impossibilidade de usar a 13, respeitar a recomendação de bula de acordo com a idade. E nas crianças saudáveis com esquema completo com a Prevenar 13, elas não necessitam revacinar com a P15 ou com a P15, com a P15 ou a P20, exceto se forem de maior risco para doença pneumocócica invasiva. Nessas situações, estaria indicada a complementação com a conjugada 20 ou a pneumo 23 polissacarídica. Preferencialmente, né? É. A 20. Então, Ou aí seja, é o vai esquema depender do médico. tradicional. Vai depender da indicação médica. Olha, eu acho que É. assim, esse meu paciente, eu avalio ele, eu acompanho ele, ele tem um maior risco de desenvolver doença invasiva pelo pneumococo. Compensa vaciná-lo com uma vacina que tem uma cobertura maior? Aí cabe ao médico decidir. Eu E vou a contar SBIM para deixa vocês livre. que assim faz parte do meu trabalho como imunologista avaliar performance de resposta anticórpica para bactérias encapsuladas e para bactérias normais, para vírus normais, ou seja, a resposta polissacáride e resposta A à vírus. proteína. Uhum. Então, por exemplo, eu vou avaliar a resposta da vacina do sarampo, da rubéola. Então, geralmente, quando a gente encontra uma resposta defeituosa para esses vírus, geralmente o paciente tem algum problema muito sério. Agora, é muito frequente, especialmente em crianças menores, nós vermos uma resposta não tão. Assim, o título de anticorpos para pneumococo não ser tão bom ou deixar dúvidas, e daí sempre tem aquele debate entre o infectologista e o imunologista do que considerar uma resposta defeituosa de anticorpos. Veja, nós na imunologia, para dar o diagnóstico de deficiência de anticorpos específicos, nós queremos que mais que 50% dos sorotipos testados sejam maior que 1,3 microgramas por ml. É o nosso critério e não é um critério que assim é Caiu do aleatório. céu. Isso está muito bem estabelecido na literatura. E nós usamos a vacina P23 polissacarídica, um booster, para avaliar a resposta do hospedeiro. E quando ela vem, por isso que a gente pede a sorologia dos 23 sorotipos, e mais do que 50% desses sorotipos vão ter que responder. Então, assim, eu tenho muita experiência com a vacina P23, polissacarídica, sou um fã incondicional dela. Ela funciona muito bem, graças a ela, a gente tem conseguido, assim, muito boa proteção individual e coletiva. Então, assim, eu acho que nós não vamos colocar na cabeça, porque chegou uma vacina P20, a gente vai abandonar a P23. Até porque, por uma questão de preço, e uso em saúde pública, a P23 é uma vacina bem mais acessível. Sim. E Uhum. funciona muito bem, obrigado. Só não vai funcionar para imunodeprimidos e para crianças pequenas. Então tenham isso em mente. Bem, as vacinas conjugadas, elas são intercambiáveis, né? Então isso a gente tem que Só ter. lembrando, Condino, que para nos CRIs, a vacina Pneumo 23 está disponível, mas ela não está disponível se você quiser fazer o teste de Sim, resposta. ela não vai. Eles não vão fazer. Não vai Não fazer. adianta encaminhar para o CRI que não Não vai será feito. fazer, vai ter que ser feito isso, o paciente vai ter que pagar pela vacina. Bom, mas felizmente é uma vacina bem mais Bem mais acessível do que as acessível do que. conjugadas, né? Na falta da 23, você faz uma conjugada para fazer esse teste? Pra- A gente faz com o que tem na mão, a gente é, tinha que se virar com a P13, é. né? E daí O interpretar a resultado. luz de acordo com o quadro clínico, né? E eu vou dizer para você que eu já consegui fazer muito diagnóstico de deficiência de anticorpos específicos com a conjugada P13, porque nem com ela o paciente responde. Responde. Uhum, Então, é para você ver que o problema não é a bactéria, nem o antibiótico, nem a vacina, o problema é o hospedeiro. uhum, Tem pacientes que, por razões genéticas, eles vão despertar para a produção de anticorpos tardiamente na vida. É igual criança que demora para ler e escrever. uhum.
né? Não é porque ela tem deficiência intelectual, é que é uma É o hora tempo dela. é o tempo dela. Só que a gente precisa tomar cuidado que esses pacientes, eles podem contrair infecções graves, meningite e sequelar. Então, paciente com deficiência de anticorpos específicos e que tem quadro relevante de infecções de repetição, tem sim que fazer terapia de reposição de imunoglobulinas durante um tempo na vida. Geralmente, 2, 3 anos resolve. Depois você pode dar alta para o paciente, ele começa a responder às vacinas e segue com vida normal. Tá? Muito bem. Então, estou deixando isso bem claro. E eu acho que esse tipo de apresentação que eu e a Silvia estamos fazendo, ela vai diferir do modelo, né, das aulas que vocês estão acostumados a ver apresentadas pelos fabricantes de vacina e pelos infectologistas. Esquema para crianças, né? Então, os menores de 6 anos com esquema completo ou incompleto da P10 podem receber doses adicionais da P20 e da P15, porque é intercambiável, respeitar um intervalo de 4 a 8 semanas entre as doses, né? Não adianta você fazer a taquifilaxia. Se você não respeitar isso, na verdade, você vai acabar inibindo o sistema imune, ele não vai responder à vacina, Além de ter maior chance de ter reação local, né? efeito adverso. E os pacientes com esquema completo do P13 não necessitam revacinar. Exceto, Os casos de risco elevado, como sim. doença pneumocócica invasiva. Né? E se o paciente, de repente, passar a manifestar algum tipo de problema imunológico. Mudou, né? Mudou. O esquema para idosos, é bom que eu pus aqui no celular, eu estou Ah, tá. acompanhando a live. É minha tela de retorno. É, então, para os idosos, a P20 em dose única, ele é uma opção preferencial pela SBIM. Eu vou dizer que, como imunologista, eu não estou concordando com isso. A P23 sempre funcionou muito bem para idosos. O CDC recomenda a 20 ou a 21. Né? Os imunologistas trabalham com a P23 e funciona muito bem. Sabe por quê, Silvia? A gente mede a resposta. E eles respondem. Então, inclusive, a SBIM, ela preferencialmente a 20, mas continua recomendando que a 23 ou a 23 poderá ser usada, né? Sim, Um mas eu esquema quero deixar alternativo. claro, a vacina P23, ela é maravilhosa, funciona muito bem, obrigado, e ela é bem mais barata. Então, do ponto de vista de cobertura de saúde pública, é uma opção, se eu fosse ministro da Saúde, eu ia preferir. A gente não pode esquecer do lobby da indústria farmacêutica, com todo respeito, tá? Alternativamente, o esquema social da P15 ou Sequencial. com a P15 ou a P13 seguido pela P23, tá bom? Ó, usou a P23, primeira dose da 23 entre 6 a 2 meses após as conjugadas. Beleza? É assim que a gente trabalha. E a segunda dose da P23 após 5 anos da primeira. É assim que a gente trabalha. Só lembrando que os pacientes de risco, você não espera 6 meses para fazer a P23. Você faz a 13 ou a 15 e 2 meses depois você faz a P23, para já dar uma cobertura maior contra os Então, sorotipos. a minha reserva com relação à primeira afirmação, por parte da SBIM, da PC20, em dose única, como opção preferencial, veja, eu acho que a gente vai precisar de estudos de vida real para poder afirmar isso, né? De médio e longo prazo, a gente ainda não tem esses estudos. A vacina foi mal lançada. Acabou, não, não é que foi mal, acabou de ser lançado. Cadê os estudos de vida real para você poder afirmar isso? A gente sabe que a P23 funciona. Em conclusão, a, a escolha da vacina ideal depende de fatores, como a faixa etária, o perfil epidemiológico e comorbidades. As vacinas conjugadas, especialmente a P15 e a P20, têm se demonstrado promissoras por sua ampla cobertura, benefícios, imunológicos. E depois vem a vida real para a gente poder comprovar isso aí tudo que a literatura de estudo de eficácia e segurança vem sugerindo. Muito obrigado. Bom, vamos lá para as perguntas, tá? Tem uma pergunta da doutora Carolina, que ela é intensivista pediátrica e observou aumento expressivo de pneumonias com derrame pleural em 2023. Existe alguma evidência da relação
desses casos de derrame pleural com sorotipo 19A? Então, Eu não estou atualizado da epidemiologia. o que a gente viu, você pode, Carolina, você pode consultar, eu posso te enviar os dados do Cireva, lembrando que o Cireva é um sistema de vigilância, ele vai pegar só a ponta do iceberg, né? Ou seja, são aqueles líquidos, né? Ou de coleta de líquido pleural, ou líquor, na sua maioria, que são enviados para o laboratório de referência para que seja sorotipado o qual o sorotipo que está incluído naquele pneumococo. Então, E eu lembraria a colega que trabalha na UTI e trabalha com esses casos graves, né, de infecções. Na imunologia, basta uma infecção grave, invasiva, como as que você trata no seu dia a dia, para dirigir o paciente para uma investigação de imunodeficiência primária. Não se esqueça disso. outra coisa, você isola o pneumococo, a vigilância epidemiológica, ele vai, né, uma vez isolado, vai encaminhar esse material para ser avaliado e muitas vezes você consegue ter o retorno da vigilância para saber qual foi realmente o sorotipo, que estava naquela criança que você examinou. Então, muitas vezes a gente esquece de pegar esse retorno da vigilância, mas, ou às vezes essa sorotipagem não foi possível, o material inadequado, mas sempre colher o material e enviar, né? A vigilância epidemiológica sempre faz esse trabalho, né? Temos outra pergunta aqui da Ana Pachelli. Por que já não fizeram uma vacina 23 valente com todos os sorotipos da pneumo 23 polissacáride? O motivo é tecnológico. O processo de conjugação das vacinas e do ponto de vista bioquímico é extremamente complexo. É dificílimo você fazer a conjugação das cápsulas polissacarídicas. Veja, se fosse fácil, essa vacina já existiria há mais de 20 anos atrás. Já teríamos uma 100 valente, né? Sim, é muito difícil conseguir. E quando você aumenta o número de sorotipos, você diminui a imunogenicidade, né? Sim, Muitas vezes você, para alcançar, porque quando você vai lançar um produto novo, ele não pode ser inferior ao produto que já sim. temos utilizando e com eficácia, né? Então, é isso que o Condino falou. Outra pergunta. E lembrar que pneumococo não é restrito a 23 sorotipos, né? É. Tem muitos outros. Não, e a gente tem o fenômeno de replacement, né? É. Que quando, assim, a gente consegue controlar um pool de sorotipos, surge um outro de É, não sei aonde. e nós temos que entender isso também. É sempre aquela cabeça nossa reducionista de achar que o antibiótico e a vacina têm que ganhar da bactéria. A bactéria ser viva, ela tem direito a viver. Ela vai dar um jeito de dar um bypass no nosso sistema imune, nos remédios e nas vacinas. Então, é sempre uma briga constante ali pela sobrevivência dos dois lados. Tô lembrando, vocês que tá passando o link aí no chat, né? Para preencher a enquete para a lista de presença e emissão de certificados. Ah, outra pergunta, Condino, essa é para você. Como fica a avaliação de anticorpos para imunodeficiência com a chegada da AP20? Olha, primeiro com história clínica. Se o paciente tem infecções respiratórias de repetição, você vai fazer a sorologia para pneumococo. Comercialmente existem 7 sorotipos, né, que é o mais barato, que era baseado na vacina P7. P7? Tem 10 sorotipos baseado na P10, tem uns 13 sorotipos baseados na P13 e os 23 sorotipos. Sempre que você conseguir fazer os 23 sorotipos, é o melhor exame. Agora, quando for fazer a avaliação, vamos imaginar assim que seja uma criança privilegiada, que ela já possa fazer o esquema completo da P20, né? E depois chega mais lá na frente, na idade pré-escolar, escolar, ela ainda não tomou a dose de reforço dessa idade e tem muitas infecções. Ótimo.
Você vai fazer o exame, de preferência os 23 sorotipos, que é o que a gente tem comercialmente. Você achou ali menos que 50% dos sorotipos tem valores inferior a 1,3, tá bom, eu vou ter que usar um booster para avaliar a resposta depois de 30 dias. Eu, como imunologista, vou na P20, na De P23. três. Uhum. Porque a P23 eu tenho parâmetros já largamente aceitos que vão me responder se essa criança tem ou não deficiência de anticorpos específicos. E lembre que depois de 6 meses você tem que repetir de novo, porque os anticorpos podem decair. Então, na era da P20 vai ficar igual ao que era na Não muda P10 e na nada P13, e mesma coisa, se quiser fazer com a P15, é a mesma também. história. Então, se chegar ali na idade pré-escolar e enroscar, e você achar que tem a possibilidade de ser uma deficiência de anticorpos específicos, lembrar. E nesse ponto a gente concorda totalmente com os colegas infectologistas, não me vai dar diagnóstico de deficiência de anticorpo com uma dosagem. Você vai ter que fazer o reforço com a P23 e testar depois de 30 dias. E depois de 6 meses. E depois de 6 meses. Aí você faz o diagnóstico, independente do que ele tomou antes. Um diagnóstico já abaixo de 50% que não subiu, você já faz o diagnóstico. Você faz o diagnóstico e indica, sim, se tem infecção de repetição, terapia de reposição de imunoglobulina. 500 miligramas por quilo, Ah. cada 30 dias. Considerando que a P10 não tem os importantes sorotipos 3 e 19A, o PNI planeja mudar a vacinação rotineira antipneumocócica nos lactentes? Para a gente, aí é uma pergunta que não é para Que mim, para a não- Silvia. Tem que perguntar para os tá, políticos. é uma questão política. Uhum. Boa noite, parabéns, doutora Silvia, doutor Condino. Existe a possibilidade da mudança do PNI para P13 ou para P15? É a É a mesma mesma coisa, tem coisa, que não. perguntar para os homens. Nós não somos do Ministério da Saúde. A doutora Fabiola, o André que perguntou, André Rovigatti, olá, André. A Fabiola, a doutora Fabiola Bilac. Considerando que a P10 não tem os importantes, é o mesmo, né? Não tem os mesmos sorotipos 3 e 19A, o PNI planeja mudar a vacinação rotineira nos lactentes? É a mesma pergunta que você já mandou. Alguma pergunta do YouTube, Guilherme? Não, nós vamos. Bom, eu acho que o Bom, nosso acho que tempo, tempo. Aham. Chegou mais uma aqui. Sabe-se que o aumento da proteção contra a doença pneumocócica pela vacina pneumo 15 em relação a 13 é de pouco mais de 1%, sem ainda termos certeza da melhor proteção do sorotipo 3. A informação sobre os 5 sorotipos adicionais da pneumo 20 em relação a 15? Então, esse daqui foi o Paulo, Dr. Paulo Falante. Paulo, eu mostrei na primeira fase da aula que ah, epidemiologicamente falando, a P20 ela cobriria no nosso país, segundo dados do Cirela de 2023, dos últimos anos, né, em torno de 8% a mais dos sorotipos que estão circulando no nosso meio. Depois eu te mando o slide. Eu acho que dá para pôr o slide aí. Volta lá, tem Cundinho. que apertar o. Ele tem que mudar lá. É na minha. Qual slide que você quer? Ai, aí, complicado. É na sua É na minha apresentação? apresentação. Veja qual slide é o número. Aqui, ó, deixa eu projetar ela lá. É, qual é o slide, Deixa eu Silvia? ver como. Esse daqui. É o slide número 10. Isso. Deixa eu pôr aqui a apresentação de slide. Põe apresentação. Eu vou passar. Deixa eu passar. Então, a gente vê, né? Lembrando aqui que os sorotipos da 10, né? Que eram cobertos antes da P10, eram na sua maioria.
O sorotipo 3, ele teve, né, um aumento antes de 2010, a partir de 2010, aqui em Ocre. Ah, o sorotipo 19A, que é o mais prevalente. A P15 tem um acréscimo de 2,5%, tá? E em amarelo, a P20, né, tem um acréscimo de 11,9% de cobertura dos sorotipos ah, que foram isolados pelo Cireva, tá? Pelo sistema de vigilância. Eu acho assim, como assim, a gente já partindo aqui para o fechamento da nossa live, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a melhor vacina que existe é a vacina dada aplicada, né? Não adianta nada a gente fazer essa discussão se o paciente não toma as vacinas indicadas. Hoje em dia nós temos um problema grave, né, com relação ao movimento anti-vacinas. Isso interfere com a cobertura vacinal populacional, a questão do efeito rebanho, e nós temos daí focos de reincidência, vamos dizer, focos de incêndio que são muito danosos do ponto de vista individual para quem sofre a infecção e para a comunidade que está no seu entorno. O Programa Nacional de Imunização oferece a P10 e, como tal, a gente deve ser muito Estimular. firme na indicação para os pacientes. Não é porque agora vai ter a P15 e a P20, porque tem que ser essa, se não der. Olha, o Programa Nacional oferece a P10, é a oficial. No Brasil, a vacina é obrigatória. Temos que usar a P10 para quem não puder pagar pela P13, pela P15 ou pela P20. Ou pela 23. Ou pela 23, exato. O paciente vai usar essa para iniciar a sua imunização. Lá na frente, ele vai ter acesso à P23, né, que está É. lá no Programa Nacional. Agora, para os pacientes de clínica privada que podem pagar, veja, eu não, aqui não vou fazer propaganda para nenhum tipo de vacina. Nós oferecemos aqui informações técnicas o suficiente para os colegas saberem quais são os sorotipos incluídos em cada vacina. Com relação ao estudo de eficácia e segurança, é possível afirmar que tanto a P15 quanto a P20 e a P13, elas assim não são inferiores uma em relação à outra, elas funcionam bem, têm um perfil de segurança bom. Agora, eficácia e segurança a longo prazo da P15 e da P20 é o tempo que vai responder. Temos mais 3 perguntas aqui. De quanto em quanto tempo tem que acompanhar se houve queda dos níveis de anticorpos dos sorotipos? Para pacientes que a gente suspeita de deficiência de anticorpos específicos, é 6 meses. Uhum. Né? Você imuniza, obteve a resposta robusta, depois de 6 meses tem que refazer. Bom, aqui essa E pergunta. se houve queda, e o paciente está tendo clínica de infecção, pode considerar sim reposição de imunoglobulina. A vacina 23 é feito reforço a cada 5 anos. Não, não é feito um reforço só, né? Vamos lembrar disso. Mas ele Correto. está falando, a vacina 23 é feito reforço a cada 5 anos. Existe um número máximo de doses, considerando que possa iniciar aos 2 anos? É uma pergunta da doutora Renata. Para criança que nunca tomou vacina, Não, para criança, você faz uma 23, assim, Renata, você faz uma vacina pneumo 23, primeira dose. Depois dos 2 anos de idade, ou no adolescente ou no adulto, a depender da indicação. Depois de 5 anos, você faz mais um reforço. Daí você não faz mais reforço, porque foi visto o quê? Que fazendo reforços repetidos com a pneumo 23, você cria o que a gente chama de tolerância imunológica é, é, que, uh, pelo contrário, em vez de responder mais, ele responde menos. A única exceção é para pacientes que fizeram 2 pneumo 23 antes dos 65 anos, tá? Depois dos 65 anos, com intervalo mínimo de 5 anos da última dose de pneumo 23, está indicado fazer mais uma dose de pneumo 23. é isso. Respondido? É isso. É Tá. isso. Uhum. Isso é a chamada taquifilaxia. Você começa a sobrecarregar o sistema imune. Veja, uma maneira de você induzir tolerância imunológica, Uhum. assim, do ponto de vista, por exemplo, de Esgoto. alergias.
Alergias, tá? É. Você dá uma dose cavalar de um antígeno. O sistema imune paralisa, ele não responde. Então, se você der uma dose cavalar de vacina, ele não vai responder. Ele vai se inibir. Tudo tem a dose certa, Tudo tem a dose certa. até água. O Dr. Alfredo Lopes, ele pergunta a porcentagem de resistência da penicilina no nosso meio. Olha, Alfredo, é alta, para 19A está em torno de 39%, segundo os últimos dados do Cireva, se não me engano, não foi o foco da aula, mas é por aí. Tanto que para meningite bacteriana, a primeira escolha, né, segundo os infectologistas, é você entrar com uma cefalosporina de terceira geração e a vancomicina, né? Até você definir qual bicho que está naquele líquido. E daí você seleciona com qual você vai continuar. Eu não tenho comentário, Silvia, porque essa é conversa de infectologista. Eu deixo para os infectologistas. Estou sempre preocupado com o sistema O imune do sistema hospedeiro. imune. Deixa eu ver se tem mais. Se o sistema imune for bom, ele responde. Uhum. Ah, temos ainda 14, né, dos nossos participantes que ainda não preencheram o questionário para receber o certificado. Essa é a última chance. E eu acho que a partir daí, eu concordo com a fala do Condino, que é importante, vacina boa é a vacina no braço. É a vacina aplicada, É a tem que vacina aplicar. aplicada. Então, assim, não existe vacina melhor. A vacina não aplicada é uma vacina 100% Ineficaz. ineficaz, né? Tem que aplicar a Tem vacina. que aplicar a vacina, tem que dar todas as vacinas. Finalmente, né, nós conseguimos receber de novo, né, o certificado de eliminação do sarampo no Brasil, depois de uma tempestade aí. A partir de 2019, nós tivemos 28 mil casos, 20 mil casos Pois é, de mas vou sarampo. contar para você que essas 2 últimas semanas eu tive 2 casos de varicela no meu consultório. Foram lá com alergia. Ah, Você olha vacinados? assim, vacinados. 2 doses? Incompleto. Incompleto. É, existe a falha primária, né? Tanto para a Incompleto. vacina. Mas assim, Tanto que a SBIM recomenda, né, diferente do PNI, a dose de varicela, esperar até os 4 anos para fazer a segunda dose. Você faz a primeira dose e repete depois de 3 meses a segunda não, mas dose eu já. conto isso assim que tem determinadas doenças que só médico velho faz diagnóstico, né? É, Então, as crianças foram consultar no Dr. Condino por conta de uma alergia que não e melhorava. coçava. E estava coçando aquela alergia, a criança sentindo mal, né? Você olha assim, gente, isso é catapora. Catapora, doutor. Catapora. Falei, isso infecta, isso transmite. Daí os pais desesperados, é catapora. Então, vacina boa é vacina aplicada. Muito bem. Mais aí uma questão? Então, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a todos. Agradeço o Guilherme, agradecemos o Condino, Departamento de Imunologia. Lembrar também dos idosos, né, Condino, que a gente não fala só de criança, a gente precisa lembrar da vacinação dos cardiopatas, pneumopatas, hipertenso, Diabético, diabético, tá? o pessoal da oncologia, Pessoal da ou oncologia, seja, todo o perfil de imunodeficiência secundária, tá? tá? Veja, nós na imunologia temos por norma, mesmo sabendo que um paciente tem deficiência de anticorpos ou deficiência combinada, né, celular de anticorpos, qualquer modelo de imunodeficiência primária ou secundária, nós na imunologia temos por recomendação sistemática dar sim todas as vacinas. Exatamente. Mesmo sabendo que a resposta pode não Não ser vai das ser. melhores, que o paciente esteja usando antibiótico profilático, que o paciente esteja usando terapia de reposição de imunoglobulina, o imunologista indica sistematicamente dar a vacina para tudo. E depois que sarar, repete. Repete, tudo bem? Daí Então, você se certifica quanto à resposta anticorpítica. muito bem. Muito Muito obrigado. obrigado. Vamos encerrar.